Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para trazer 5 passos para você construir uma estrutura de redação nota 1000. Você tendo o modelo pronto ou não. Essa lista de dicas de passo a passo vai fazer toda a diferença na sua vida na hora de estruturar o seu texto e farão com que você não se perca no meio do processo. Chegou no D1, você não sabe para onde, não sei o que eu vou escrever aqui mais não. Qual é o próximo passo? Chegou no D2, piorou, né? Você nem sabe pra onde é que mais vai, nem sabe qual é o tema que você tá escrevendo. E a conclusão, você não lembra bem, não estruturou bem seu texto, então a conclusão nunca nem vi. Então esse passo a passo vai te ajudar no processo de estruturação desse texto nota 1000, vida real, tá? Na prática, eu vou mostrar inclusive com o exemplo de um tema que eu coloco como um tema forte pro Enem 2020. Então, hashtag preste atenção e acompanhe essa aula. Passo número 1, defina a sua tese. Sem tese, você não vai conseguir estruturar D1, D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, muito menos criar uma conclusão alinhada com a tua temática. Isso significa não estar alinhado com o tema proposto pela banca. E essa questão de definição de tese é você definir quais aspectos, quais questões você vai abordar no texto. Se é causa e consequência, se é passado, presente, futuro, se é um aspecto de enumeração, se é problema 1, problema 2, treta 1, treta 2, questão 1, questão 2, é você escolher quais pontos do problema você vai abordar. Vamos fazer de conta que o tema é bullying. Pensando no aspecto de bullying, eu quero fazer a abordagem com 2 aspectos específicos, né? 2 problemas específicos. O primeiro, causa e consequência. Qual é a causa, né? O que causa bullying, a atitude agressiva, e quais são as consequências disso? É uma forma muito fácil de abordagem, porque no geral a gente conhece causa e consequência. No meu parágrafo número 1 do desenvolvimento, eu vou querer falar sobre causas e consequências. Já no meu parágrafo número 2, eu vou querer falar sobre o cyberbullying. Já defini as minhas 2 questões, né? As 2 questões que eu quero abordar no meu texto. Então, fica mais claro a partir dessa clareza do que eu vou abordar, das questões que eu vou abordar sobre bullying, de criar a minha tese e, consequentemente, direcionar o resto do meu texto. Então, definir essas 2 questões é importante. Então, já define aí caso a temática fosse bullying. Lembrando que você pode falar do bullying nas escolas, dentro do ambiente familiar, como a família lida com isso, como a escola lida com isso. E aí, a gente cria nossa tese. Deixa eu dizer pra vocês como é que ficou a minha tese. Deixa eu projetar na tela. Desse modo, é importante conhecer as causas e consequências desse mal social, além de compreender como o ambiente virtual pode colaborar com a sua continuidade. Perceberam como foi fácil? A partir dessa definição de pontos que eu vou abordar, o que eu vou defender, eu crio a minha tese trazendo esses 2 pontos para ela, deixando claro pro corretor que, olha, seu corretor, vou abordar esses 2 aspectos do bullying. E vocês percebam que eu não coloquei cyberbullying na tese, eu coloquei como o ambiente virtual colabora com a sua continuidade. Eu poderia dizer cyberbullying simplesmente, professora, além do cyberbullying, ou além de compreender o cyberbullying? Poderia também. Passo número 2 é escolher quais repertórios você vai utilizar para abordar cada temática. Escolhi as 2 questões que eu vou discutir, agora eu preciso escolher quais são as informações que eu vou utilizar para falar sobre isso. Então, quando eu penso em causa e consequência do bullying, eu posso citar a série 13 Reasons Why. E não vem com aquela coisa de, mas professora, tá tão batido, mas gente, não tem problema. O mais importante é estar alinhado com a temática. Ou você pode usar um outro exemplo, que é o filme Carrie, a Estranha. Fala exatamente sobre a questão do bullying e como a personagem principal reage em relação a isso. Se você tem outra temática, outra série que fala sobre bullying, Netflix tá cheio, deixa aqui nos comentários que pode ser utilizada como base para outros colegas. E a outra temática que eu posso falar relacionada agora ao cyberbullying, que é 13 Reasons Why, ou Carrie, a Estranha, pode ser na questão de causa e consequência. Claramente vai me ajudar a desenvolver isso. E a questão do cyberbullying, eu posso falar sobre a lei anti-bullying, que já existe no Brasil. Inclusive, já tratando de conteúdo, essa lei, né, ela fala sobre formas de combate, como a escola pode ajudar nisso, então ela coloca os responsáveis por essa questão de identificação e combate. A escola, os pais, a sociedade e, claro, o governo. Então, são agentes de identificação e de combate a essa questão do bullying e do cyberbullying. A partir disso, né, o passo número 3 é você identificar qual é a informação que você vai utilizar para começar. Como eu vou começar o texto? Porque vocês não travam
nisso? Beleza, lindo, já tenho minha tese pronta e as questões que eu vou abordar, mas eu vou começar o meu texto como? Qual informação você vai utilizar? Pode ser um processo de enumeração, pode ser um conceito, você pode conceituar bullying, certo? Como o ato de violência repetido, não é um ato de preconceito, é esse preconceito repetido. O preconceito só se torna bullying quando ele é repetido. Essa é a característica do bullying, é um ato que ele é constante. E aí, que informação eu posso utilizar para começar o meu texto sobre bullying? Pode ser uma enumeração, né, de formas como o bullying acontece, ou situações em que o bullying acontece, ou lugares onde o bullying acontece. Eu utilizaria um repertório que vocês conhecem, eu tenho certeza que 13 Reasons Why, e esse repertório vocês conhecem com certeza, que é a Turma da Mônica. E a gente pode falar da relação da Mônica com o Cebolinha, porque o Cebolinha sempre brincou e praticou bullying com a Mônica, naquela época não era o nome, mas sempre praticou bullying chamando ela de Gorducha, né, e Dentuça, né, Gorducha e Dentuça. Então já poderia dizer que é uma temática que está na ficção, já retratada por meio dos quadrinhos há muito tempo e que se reflete na sociedade atual de muitas outras formas. Percebe que o Cebolinha, ele tá sempre abusando da Mônica, né? Por isso que ela bate nele com o bichinho de pelúcia dela. Então, percebam que o bullying tá muito forte aí, seria perfeito para iniciar o meu texto. Então, passo número 1, criar sua tese, identificar as questões e criar a tese. Passo número 2, escolher as informações e o repertório que eu vou utilizar para defesa dessas questões. Passo número 3, saber com qual informação eu vou começar o meu texto. Passo número 4, ter os seus conectivos favoritos. Tem isso no kit de redação. Quem não tem o kit de redação, entra no grupo do Telegram, porque ele tá lá. Quem tem os conectivos favoritos sabe como começar cada parágrafo. E eu tenho os meus favoritos. Se vocês tiverem o de vocês, digam quais são aqui embaixo. Para começar a introdução, ela vai começar de várias formas. Se eu fosse usar a Turma da Mônica, né? Então, na história em quadrinhos, Turma da Mônica, eu não precisaria usar nenhum conectivo pronto. Depende do que eu vou utilizar, né? Então, segundo dados tal, ou segundo fulano de tal, depende de como eu vou começar a minha redação. Então, nunca tem um conectivo específico, mas para D1, D2 e conclusão, tem. E deve ser, né? Você pode precisar ou ter outras possibilidades. Eu trouxe os meus 3 favoritos aqui pra vocês conhecerem, mas eu sempre utilizo outros, eu sempre vario, tá? Mas os meus top 3 mais utilizados. Para o desenvolvimento 1, é importante destacar de início. É importante destacar de início e eu já apresento a minha questão 1. Lembra qual era a minha questão 1? A questão das causas e consequências. E para o D2, que é o desenvolvimento número 2, que eu falaria sobre o cyberbullying, eu acrescentaria, além disso, outro ponto importante, e aí eu falaria da questão do cyberbullying, né? É como o bullying acontece no ambiente virtual. Ponto. Aí eu colocaria o cyberbullying, e aí eu conceituaria e apresentaria o meu repertório, que é a lei anti-bullying. Percebam que projetar isso antes, não importa se você tem modelo pronto ou não, você já tem as informações que vai utilizar no seu texto e vai ajudar horrores. E para minha conclusão, a minha conclusão master sempre se inicia com: é possível perceber, portanto, ou você pode colocar simplesmente portanto, ou simplesmente desse modo. Cada um vai utilizar seus conectivos favoritos, mas vocês já saberiam como começar cada um dos seus parágrafos. E a dica número 5, antes de começar a escrever, já pensa a tua proposta de intervenção. Você não vai criar a proposta de intervenção quando chegar na conclusão. Essa criação da proposta, esse pensamento da proposta, vem desde antes do início da escrita, vem do processo de estruturação. E aí a gente poderia pensar, eu sempre dou a dica para os meus alunos, responde as 4 perguntas e o detalhamento. Se você fizer isso antes, na hora é só passar para o papel e escolher os conectivos corretos para isso, conhecer os conectivos. Na tabela de conectivos do kit de redação, tem conectivo para conclusão também. Tecnicamente, o meu agente, eu utilizaria o governo. Para a minha ação, eu colocaria como ação tornar conhecida a lei anti-bullying. Então, criar ações para tornar a lei anti-bullying conhecida. Como é que isso seria feito? Campanhas em todas as mídias, com destaque para as escolas e as redes sociais, que é onde acontece em demasia. Qual o objetivo? Levar informações para a população e abordar formas de combate. O objetivo dessas campanhas é esse. E eu complementaria, né, eu detalharia dizendo que o objetivo é, para que seja possível, acabar com esse mal social, que é o bullying, né, que é esse ataque contínuo. A gente tem vários exemplos atuais de como o bullying é perverso e é um mal social real e que precisa ser combatido. Então, basicamente, essas seriam as minhas informações da conclusão, que tá claro. O governo vai fazer o quê? Tornar a lei anti-bullying conhecida. Como é que ele vai fazer isso? Por meio de campanhas, principalmente nas escolas, nas redes sociais. Como é
que ele vai projetar isso, né? Tornando ela conhecida, ela vai acabar influenciando as pessoas a agirem de forma diferente, a combaterem. E o objetivo é acabar com isso, né? Acabar com esse mal social. Eu respondi as 4 perguntas e detalhei. Percebem que vai ficar muito mais fácil na hora de escrever? Só estruturar, gente, e colocar as palavras de fato no papel. O processo de estruturação é extremamente importante para redação e eu facilitei a vida de vocês porque eu escolhi um tema. Vocês têm um projeto de texto pronto. Tudo que vocês precisam fazer agora é escrever. Só isso. Digam pra mim se vocês gostaram dessa aula aqui embaixo, se vocês abordariam bullying de outra forma, que repertório diferente vocês utilizariam, se gostaram desse formato de vídeo, se sim, avisem, porque eu posso produzir muitos outros relacionados a outras temáticas, mas pra isso eu preciso saber se você gostou mesmo desse vídeo, então deixa o teu like, compartilha, porque quanto mais view, mais eu produzo conteúdo de qualidade, mais isso me estimula a produzir, porque eu sei que vocês estão gostando. Se não tem view, eu vou achar que vocês não estão gostando do conteúdo e não querem mais. Então, compartilha nas suas redes sociais, marca o Canal Inteligente lá no Instagram, que eu adoro repostar vocês. Mostra pra mim que você tá estudando e que tá aprendendo comigo. Sugestões de conteúdo, deixem nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.